O senhor já falou que ele está fazendo pampeiro, o senhor falou que isso aqui está sendo um circo. Eu faltei com até agora, eu faltei com respeito. Eu faltei com respeito com o senhor até agora? Não vou fazer acordo com televisão. Não. Vai ser tudo nos autos, eu não tenho que discutir isso aqui com vocês. Quem que é louco de comprar um carro usado e não fazer uma vistoria no carro? Não... E no boletim de ocorrência, ela colocou lá que ele testou o veículo antes de comprar. Então ela mentiu na delegacia? Não adianta vocês me pressionar com televisão, porque inclusive eu fiz até o link da matéria que eu vou jogar dentro também da ação. Na loja Botafogo, vai tacar pedra, que não vai entrar, entendeu? Então tudo isso foi ensinado por ele. Tá, o carro estava aqui dentro da loja, o vendedor foi totalmente transparente com ele, pra ele tudo bem agir de má fé com a gente. Ele falou do seguinte, o único problema que aconteceu foi que ele entrou com um processo contra a loja. Não tem como isso. Como assim liberdade de expressão extrapolada? O Alerta Consumidor de hoje está aqui com o Matheus, que trouxe um caso para a gente conheceu o seu caso pela internet, né, Matheus? A respeito de um veículo que você adquiriu, a gente gostaria que você contasse para a gente o que está acontecendo aí na sua vida, esse problema que você está tendo aí em relação ao veículo que você comprou. Então, esse veículo eu vi numa publicação de Facebook do vendedor Eduardo da loja FK Veículos. Me interessei pelo veículo, entrei no site para confirmar se era verídico, constava no site, encaminhei mensagem através do WhatsApp do vendedor, que ele me informou que o veículo estava disponível para ir na loja, dar uma olhada, verificar, podia andar com o veículo e tudo mais. Até confirmei se podia andar com o veículo e falou que podia, tudo ok. Cheguei na loja no sábado em torno de 11 horas da manhã para poder dar uma olhada no veículo. Eu não pude andar no veículo, eu só pude dar uma ligada ali no veículo, olhar por baixo, que foi onde eu questionei um simples problema de vazamento no motor do carro. E não tive como fazer mais nada. Pedi para andar com o carro, não tive essa opção, porque era o último carro da fila, não consegui acessar. E ficou nessa daí. Beleza, ok, eu aceitei, confiei na palavra dele, que era um simples vazamentinho ali, que ficaria R$2.000. Falei, ok, vamos prosseguir. Fizemos financiamento, aprovou o financiamento no sábado mesmo. Porém, eu não pude levar o veículo no sábado. Ele pediu para buscar na segunda-feira. Só consegui pegar esse veículo na segunda-feira na parte da tarde, em torno de 3 horas da tarde. Vou te interromper. Por que ele não falou que não podia levar já no sábado se o financiamento estava aprovado? Então, ele não explicou detalhadamente. Ele falou que só não poderia levar no sábado, que teria que pegar na segunda-feira. Até porque a situação do veículo diz ele que não estava boa para retirar naquele momento. Eu falei, tudo bem, eu precisava para hoje, mas já que não tem como levar hoje, eu espero até segunda, sem problema nenhum. Na segunda de manhã já encaminhei mensagem para ele, perguntando se estava tudo certo. Era para ir buscar na parte da tarde. Aí eu busquei o veículo na parte da tarde, foi aí que começou o problema. Saí da loja, no que eu saí, cheguei ali na Araújo Leite e o carro já fez um barulho, mais diferente do que o que já tinha. Que no caso desse vazamento, dito eu. No outro dia foi na oficina, foi uma paulada, foi R$1.600 conto. 2 dias depois foi mais R$2.500 conto. Uma semana depois já foi mais R$5.000 com o motor. E assim tá indo, empurrando, cada dia um problema novo. E entrei em contato com a loja falou que não se responsabiliza por nada e ficou nessa. Aí foi aí que eu decidi procurar o Alerta para poder a gente ter uma solução desse problema. E a gente viu que você, inclusive, chegou aí no juizado especial, lá no famoso Pequenas Causas, justamente para procurar os seus direitos, e eles também entraram com uma ação contra você, ao mesmo tempo, em vez de apenas responder, não, eles pioraram, eles fizeram uma ação contra você, pedindo danos morais porque você foi no Facebook e contou a situação muito desagradável que você estava passando, né? Sim, positivo, exatamente. Inclusive eu fui olhar, depois de tudo isso, tem comentários na avaliação do Google da loja, que eu até cheguei a citar na publicação do Facebook, no qual uma pessoa comprou o veículo e falou que não avisou que era de leilão. E essa pessoa também ficou no prejuízo. E eu comentei sobre isso na publicação e a loja também colocou isso em processo, como se eu tivesse dito. Eu ainda deixei bem claro, entre parênteses, que foi uma publicação que estava na avaliação da loja no Google. Então, infelizmente, não foi eu, mas ainda assim a loja procurou mais problemas para colocar no processo. Então a gente vai lá ouvir a loja agora, a gente vai junto com você, justamente para saber por que o direito de garantia, que é um direito garantido por lei, e nenhum contrato pode tirar o direito de garantia. A gente viu que no contrato eles modificaram,
tanto que foi uma última cláusula colocada no contrato, né? Tá com letras diferentes ali, ou seja, foi algo que foi acrescentado e o Código de Defesa do Consumidor diz que justamente nenhuma cláusula pode ser acrescentada no contrato para lesar o cliente, que foi o que fizeram. Tentaram tirar o seu direito, tentaram te enganar, porque aquela cláusula não tira o seu direito, é pleno o direito de garantia, no caso, para veículos é de 90 dias, 9 meses, e não precisou nem disso, né? Foi em uma semana, já deu todos esses problemas, né? Foi apenas 2 dias, já foi o suficiente. Virando a esquina da loja, chegando a Araújo Leite, já consegui detectar um problema. Aí daí até hoje, que já fazem quase 60 dias que eu estou com o veículo, continua esses problemas. E ele passou por alguma situação difícil também, porque ele dependia do veículo para fazer algumas viagens. Foi inclusive numa dessas viagens que teve um grande problema no motor, né? Isso, exatamente. Foi em uma dessas viagens que eu faço viagem particular, levando uma cliente para o aeroporto, fui buscar ela em Avaí, e o cabeçote do motor simplesmente queimou. Chegando em Bauru, não andei nem 30 km, não acusou nada em painel, provavelmente um vício que já estava oculto, e foi aí que foi o maior prejuízo. Que aí, no caso, foi onde eu fiquei mais tempo sem o carro, foi aproximadamente 15 dias, perdi inúmeras viagens particular, que é o meu serviço, e estou no prejuízo. Então a gente vai ali na loja agora, vamos buscar uma solução para o Matheus, que não pode ficar com esse prejuízo. Ele buscou um veículo que tinha um preço, e ele acabou tendo um outro preço esse veículo. Foi quanto a mais que você gastou no conserto do carro? Aproximadamente 11 mil reais. Ou seja, um veículo custou 11 mil reais a mais do que ele pretendia pagar, né? E a loja disse que não vai fazer nada, e a gente vai buscar esse direito do Matheus agora. Vamos lá com a gente. Eles utilizam muito essa palavra de repasse, né? Veículo de repasse. Primeiro que na lei não existe nenhum termo de veículo de repasse. Segundo, que uma vez que uma loja vai vender um veículo para o consumidor final, ele tem que emitir uma nota fiscal, que inclusive emitiram só depois, né? Oi? O dono da loja que gritou, vai morrer. Então tá bom. Vamos chegar lá e se qualquer tipo de situação, tá com o seu telefone aí? Qualquer coisa aciona a polícia, tá? O dono da loja que passou aqui agora e gritou vai morrer. Isso, o carro estava parado ali em frente à loja agora há pouco. Então, eles, só para voltar, Fábio, um pouco mais para cá, ó. Para a situação então de repasse, isso não existe, ele tem que emitir nota fiscal. Depois que você reclamou, ele emitiu nota fiscal, né? Quase um mês depois, né? Isso, um mês depois foi emitida a nota fiscal. Para emitir nota fiscal de saída, tem que ter emitido uma nota fiscal de entrada, que o veículo entrou. Se o veículo entrou na loja e o veículo saiu da loja, isso quer dizer que quem está vendendo é a loja, não é um veículo de repasse, embora não exista esse termo na lei. Então, nesse caso, ele tem a garantia do direito de consumidor. Sim. A loja é logo aqui embaixo, né? Isso. Vamos ver se o dono, de repente, foi dar a volta no quarteirão agora ali. Já aciona a polícia pra mim. Fala que a gente... Vem até aqui um pouquinho. Daqui que eu aciono, para não ouvir a voz. A gente foi ameaçado. O veículo estava parado ali. Será que vale a ressalta só confirmar na loja? Vamos confirmar então. Então vamos aguardar. Só para confirmar se o dono do veículo é igual, né? Sim. Filmado? Vamos ali. Se o senhor está mais próximo, agiliza, o pessoal está mais próximo aqui. Dá uma segurada aí. Se a gente ver que realmente foi ele, eu aviso. Está chegando aqui na loja então, FK Veículos, loja grande até, bastante carro, né? Seu carro estava aqui no fundo? Estava ali onde está aquele carro branco. Ah, entendi. Porém, no dia da venda, estava completamente cheia a loja. Certo. Boa tarde, tudo bem? Bem, sou Daniel, do Alerta Consumidor. Tudo bom? A gente está com problemas de prestação de serviço ao consumidor. Quem que pode atender a gente? Tá certo. Algum desses aqui te atendeu no dia? Não, foi no caso do Eduardo. Tá ok.
Então a gente veio até a loja aqui para resolver o problema do Matheus, que comprou um veículo aqui, o veículo estava aqui no fundo. Falaram para ele que ele não poderia testar o veículo, justamente porque teria que tirar todos os carros, né? E aí fizeram essa venda sem ele poder experimentar o veículo, sem poder levar até para o mecânico. Opa! Tá vindo já? Obrigado. Era ele que estava aqui agora há pouco, não? Não. Ah, não. Não. Ah, tá. Deixa eu aguardar. Então, como que é o nome dele? Felipe, obrigado. Deixa eu aguardar por aqui. Então, podemos aguardar por aqui mesmo, né? Sim. Tá, obrigado. Então, estamos aqui na FK Veículos. Só, então, repassando o que aconteceu para o pessoal. O Matheus veio aqui na loja, aqui em Bauru, onde ele comprou o carro que ele procurava há tanto tempo. Ele achou por um bom valor, um valor abaixo da FIP, né, inclusive. Quanto que você pagou no valor aqui, junto com a entrada? Foi 23.900, a FIP dele estava 26. Então teve uns 2.000 e pouquinhos de diferença. O pessoal te relatou que tinha um vazamento, né? Isso. Era um simples vazamento que teria ali na região do motor, porém foi constatado que não era só um simples vazamento. Aí foi peças a mais, foi esse vazamento a mais, foi cabeçote, foi bastante coisa e ainda o veículo não está 100%. Então vamos aguardar então a chegada do proprietário da loja para conversar com a gente aqui, para a gente poder tentar verificar se a gente consegue reaver os seus direitos aí, tá bom? Vamos um pouco mais para frente ali. O que acontece? A gente sabe que eles fizeram um boletim de ocorrência dizendo que você experimentou o carro, né? A gente viu no boletim de ocorrência ali. Até cadê o... Empresta a pasta aí pra gente um pouquinho. A gente tem uma cópia do boletim aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Para ter uma ideia, o caso do Matheus, o tamanho que tá, esses papéis aqui, é só o processo do Matheus, né? De tanta prova, tanta nota fiscal, tanto print que o Matheus colocou aqui e o pessoal também da loja colocou. Sim. Então na parte do boletim de ocorrência aqui, ó. Aqui, ó, diz aqui a pessoa que fez o boletim de ocorrência, né, que está aqui embaixo, depois a gente passa o nome, ó, que o Matheus realizou uma compra na empresa FK Veículos, ok, onde o mesmo foi apresentado desde o início que possuía algumas variações a ser feita, pois o mesmo estava sendo vendido no valor abaixo de mercado e da FIP com preço de custo. Realmente eles falaram que existia um probleminha no motor que não passaria de R$2.000. R$2.000, exatamente. Até aí tudo bem, o Matheus falou, pô, estou comprando abaixo, é o carro do meu sonho, eu vou aceitar comprar com essa manutenção que precisa ser feita, acreditando no vendedor que o valor é de R$2.000. Mas aí o Matheus pediu, então, para poder dar uma volta com o carro, levar no mecânico dele, para o mecânico ver se realmente era só esse problema. Aí vamos lá. Ó. Matheus esteve de acordo desde o início da sua negociação, o mesmo andou no veículo e realizou todos os testes possíveis. Em suas palavras, chegou a dizer que realmente estava muito abaixo do valor da FIP e do valor de mercado, e por esse motivo estava interessado na realização da compra. Logo que firmada a negociação, o mesmo solicitou que a loja efetuasse o pagamento para ele no valor de R$10.000 e conversou... Não, acho que eu pulei então aqui, né? Não, é isso mesmo. Aqui, ó. O mesmo andou no veículo e realizou todos os testes possíveis. Você então andou no veículo antes de fazer a compra? Adoraria ter andado, que não teria entrado nesse problema. Não andei. Fui informado que não teria como tirar o veículo daqui. Não andei. Então, quem fez o boletim de ocorrência representando a loja, que é a proprietária da loja, a senhora Kiara, ela colocou aqui no boletim que ele experimentou o veículo antes. E, na verdade, ele não teve direito nem de levar no mecânico. E falaram que você poderia trazer um mecânico para dar uma olhada, né? Isso. Chegar a falar, mas eu não trouxe. Eu queria andar. Para mim, levar até a oficina, trazer um mecânico aqui. Ele não tem todas as ferramentas que ele precisa para ele poder analisar o veículo. Então, eu não consegui sair com o veículo da loja, não andei. Inclusive, o proprietário Felipe informou que eu teria provas que eu teria andado com o veículo. E eu não andei com o veículo. Inclusive, tinha as imagens da loja que eu teria andado, mas não andei. Se eu tivesse andado conforme eu falei, eu repito, eu não teria entrado nesse problema tão grande. E se a gente for ver, a loja não tem condição nenhuma do mecânico vir aqui avaliar, levantar o carro em um elevador de veículos, poder olhar embaixo do motor, ver de onde está vindo o vazamento. Então, você que precisou ali se abaixar, dar uma olhada de onde está vindo o vazamento, e aí ele prometeu para você que isso se resolvia com R$2.000. E a promessa do vendedor faz parte do contrato de venda. Tá? Então, a gente vai aguardar a chegada do proprietário para a gente tentar chegar numa solução amigável aqui, para que você não saia nesse prejuízo. Estou procurando aqui,
E realmente tem câmeras, então fica fácil deles mostrarem e comprovarem, né, se você realmente andou com o veículo ou não. Nessa parte a gente não vê, né, mas lá para frente... Tem duas, uma para cá, uma para lá, mas aquela ali é o suficiente para poder ter visto que eu realmente não estou mentindo, diferente do que está escrito aí, que eu não saí com o veículo. Então vamos aguardar então a chegada do proprietário. A respeito de veículos de repasse, né? Esse termo não existe, mas a gente tem aqui, ó, bem no finalzinho, a gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde uma empresa vendeu um veículo alegando ser de repasse para uma pessoa, para um consumidor que não era o Matheus, né, uma outra empresa, e ali o juiz falou o seguinte: olha, você pode vender um veículo sem a garantia de alguma coisa, desde que você diga o que é que tem de problema nesse. Por exemplo, eu vou comprar um celular e lá está dizendo: olha, a tela do celular não funciona. O problema é se você trocar o display, ele volta a funcionar. Eu calculo, bom, o display custa tanto, vai valer a pena para mim, eu compro um celular com defeito, ali eu troco o display dele e vai estar tranquilo. Eu estava sabendo. No seu caso, tinha um monte de problemas no carro, no carro chamado de vício oculto, onde, por estar oculto, você não ter tido como levar no mecânico, né? Sim. Você só descobriu depois que comprou, portanto, a garantia da loja é do seu direito. Sim. Tá? Vamos aguardar então. E se você de Bauru região tiver também algum problema de prestação de serviço ou de relação de consumo e com alguma loja, você pode nos procurar. A gente vai deixar na tela para vocês o nosso número de telefone. Nos procurar para que a gente possa, primeiro, tirar as suas dúvidas, para você saber se realmente aquilo que você acha que é o seu direito, realmente é o seu direito, saber o que você pode, como você pode resolver. O Matheus, por exemplo, tentou, inclusive, antes de vir até a reportagem, Matheus procurou a justiça, foi até um juizado especial, é isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Antes da gente ter o contato com a reportagem, eu fui até o juizado de pequenas causas e ingressei com o processo. E aí, quando ele ingressou com o processo nos pequenas causas, o pessoal lá percebeu que era um caso nítido em que ele tinha razão, deu um tempo de resposta para a empresa, que a empresa preferiu fazer nesses 15 dias. Procurar uma forma de, ao invés de propor uma negociação, algum acerto, a empresa preferiu justamente te processar, né? Estão te pedindo 10 mil reais, porque você contou no Facebook que a empresa não prestou o serviço corretamente. Sim. E inclusive foi por ali que nós nos conhecemos, sim, nos falamos. E também, depois ainda o advogado da empresa entrou em contato com você. O que ele falou? Ele te propôs aí, de repente, resolver o teu problema, foi isso? Então, a princípio, pediram para eu entrar em contato com o advogado para repassar para o advogado qual era o problema para ele ver o que poderia fazer. Só que nesse tempo que eu estava conversando com o advogado, o dono da loja me ligou e falou que não há interesse nenhum para ele. Que no caso eu estava sendo desonesto. Mas aí entra a questão, o desonesto está sendo eu ou o proprietário da loja que mente no boletim de ocorrência e esconde o problema do veículo. É aí que mora toda essa questão. E aí depois ainda o advogado volta a falar com você e diz, te aconselhando a tirar a postagem, é isso? Isso, exatamente. Era para mim retirar a postagem que estava atrapalhando a loja. Que no caso eu não entendi o porquê estava atrapalhando. Quando a gente age honestamente, nada atrapalha, a gente vem com provas. E mais uma vez ele comentou, não o advogado, mas sim o dono da loja, na publicação do Facebook, ele tinha provas que eu estava mentindo. Mais uma vez, mais uma mentira do proprietário da loja. Então, desde sempre mentindo. Vamos aguardar então, para resolver essa situação. Se o pessoal tiver o bom senso, vai resolver tudo certinho, sim, a gente vai conversar, vamos chegar numa situação bem legal aí. Opa, tudo bem? Prazer, Daniel, tudo bem? Sou da TV Alerta, a gente faz um quadro Alerta ao Consumidor. O senhor é responsável pela loja? Advogado, tudo bem? Esse aqui é um consumidor aqui da loja, né? Você está ciente do caso dele, do Matheus? Está na justiça. Está na justiça. E a gente veio aqui para tentar conciliar a situação, ouvir a loja. A gente já ouviu o consumidor, né? É uma reportagem. E a gente queria ouvir também a loja, o que a loja tem a dizer. A gente viu ali esse caso na justiça, né? E a gente quer poder dar oportunidade para a loja para poder dizer o que está acontecendo. Então, vocês já prestaram atenção na contestação apresentada nos autos? A gente teve acesso a ela. Da reconvenção que eu entrei contra ele, ou vocês já tiveram acesso? Tivemos, acho que o fornecedor que está pedindo uma indenização para ele no valor de 10 mil reais, é isso? Isso. Qual seria o motivo? Qual seria o motivo? Que ele publicou informações falsas da loja,
por uma informação falsa que ele já teve quando ele comprou o carro. Inclusive está nos autos tudo que a gente relatou, tem provas. Qual que foi a informação falsa que ele teve quando ele comprou o carro? O que ele alega? Que o senhor falou que teve uma informação falsa quando ele comprou o carro. O que ele alega? Ele está alegando que ele comprou um veículo, saiu daqui com um veículo sabendo que ele teria uma despesa de R$2.000 com vazamento de óleo e outras coisas no carro precisavam de reparo além daquilo lá. Então o carro, quando foi vendido para ele, foi vendido dizendo o seguinte, ó, nessas condições você tem um reparo de motor para fazer e vai te custar R$2.000. O ar está funcionando, as outras coisas estão funcionando. Na verdade, quem tem que provar que não é verdade é a empresa. Eu entendo, mas você leu o contrato? Eu li o contrato. E o contrato diz o quê? O contrato diz que ele adquiriu um veículo. Que ele adquiriu o veículo nas condições, ele teve a possibilidade de levar para mecânico, inclusive no mecânico dele, de confiança dele. E ele, não sei se ele fez ou não fez, mas se ele assinou o contrato, ele afirmou que fez. Agora, se ele não fez, ele adquiriu o bem no estado que se encontrava, inclusive é pacificado pelo Tribunal de Justiça, e aí a gente vai começar a discutir essa posição agora na sentença que vai sair. Inclusive, eu queria até o link da matéria que eu vou jogar dentro também da ação, e aí nós vamos discutir lá. Eu acho que isso aqui não precisava, né? Isso aqui para mim é um circo que você está fazendo, Matheus. Desculpa. Não. A gente já conversou. Circo não, porque na verdade ele está vindo buscar os direitos dele aqui. Então, mas nos procurou e nós estamos dando oportunidade para a loja. Vai ser resguardado lá no Tribunal de Justiça. A gente já está discutindo, tem uma ação judicial rolando e vai ser discutida lá. Se o juiz der entender que ele tem o direito, vai ser ressarcido. Se não tiver, e ele tiver que indenizar a loja pelo que ele fez na internet, porque ele extrapolou o direito dele o direito de expressão, aí a gente vai discutir. Qual que era o limite do direito dele? Ele foi até onde a publicação que a gente viu, ele foi lá e colocou, olha, comprei um veículo numa loja, não me deram a garantia, estourou ali o orçamento, passou mais de R$10.000 a manutenção do carro, enquanto a previsão era R$2.000, e que ele falou assim, olha, eu não indico para ninguém mais adquirir veículo lá. Tem alguma outra coisa? Que o vendedor escondeu informações dele, que ele não sabia do... Mas o vendedor prestou todas as informações? Sim, inclusive a gente tem testemunha. Vai ser tudo nos autos, eu não tenho que discutir isso aqui com vocês, porque quem vai julgar a ação vai ser o juiz. Vocês têm, então, mais uma informação aqui. Você disse que lá no contrato dizia que havia possibilidade de testar o veículo, levar no mecânico... Eu te mostro o contrato? Tá com o contrato não, aí? O contrato eu tenho, a gente está ali na nossa pasta ali. Agora sim, ó, foi dado esse direito para ele? Claro que foi. Claro que foi. Todos os veículos aqui têm oportunidade. Inclusive, quem que é louco de comprar um carro usado e não fazer uma vistoria no carro, não olhar com a situação do carro? Quem que é louco de comprar um carro sem... Ele alega que não foi dado esse direito a ele, entendeu? Ele veio aqui no sábado e o carro estava bem aqui atrás, estava quase o último carro. Falaram para ele que não daria para tirar o carro dali, né? Tinha muitos carros na frente. Ele não conseguiria ver o carro. Inclusive, tem imagem de câmera, tem tudo. Então ele não levou porque não quis. E quem é Kiara? Kiara é a dona da empresa. A Kiara fez um boletim de ocorrência. Sim. E no boletim de ocorrência, ela colocou lá que ele testou veículos antes de comprar. Então ela mentiu na delegacia. Ele ligou aqui. O carro foi ligado aqui, mas não levou para o mecânico. É que ela está dizendo que ele andou com o carro. Aí eu já não sei. Essa parte eu já não sei. Então já tem uma contradição, certo? Agora sim. Agora sim, a situação dele aqui, a gente queria tentar chegar com a loja num acordo. Porque você sabe, né, o senhor é advogado. O acordo é só no Tribunal de Justiça. O senhor é advogado. Não vou fazer acordo com televisão. O acordo é só no Tribunal de Justiça. O senhor é advogado, o senhor sabe... Até porque eu já tentei contato com ele algumas vezes e não teve acordo. Então não vai ser aqui que vai ser feito o acordo. Se for ter feito acordo, vai ser numa audiência. Ele tentou o acordo? Como é que foi? Não foi feito nenhum contato comigo. Foi apenas conforme eu citei no início da reportagem, que foi quando deu o maior problema do motor, que eu entrei em contato com ele. Quando ele foi tentar falar alguma coisa, o dono da loja já me ligou anonimamente para falar que não iria resolver nada, que eu estava agindo desonestamente. Vocês tiveram acesso ao áudio que está nos autos? Como que é? Vocês tiveram acesso aos áudios dele nos áudios? Nós tivemos acesso a tudo. Tudo. Você ouviu o áudio? Tudo. O que ele fala no áudio? Tudo. Que ele falou assim, eu sei que eu estou errado, mas eu vou ver o que a lei me fala.
Ele fala isso. Então, acontece que um consumidor, ele é a parte mais fraca de uma relação de consumo, tá? Exatamente. Do Código de Defesa do Consumidor, os direitos dele. O que acontece? Ele vai assinar um contrato emocionado, correndo, e aí você vê uma cláusula toda preenchida, diferente, até os tipos de letras são diferentes, onde está dizendo que ele não tem direito a garantir porque ele está levando o carro no estado que se encontra. Isso não existe para o Código de Defesa do Consumidor, você sabe disso. Ele tem direito à garantia. Agora, se você colocasse assim, olha, esse carro, ele tem um problema no motor, que são tais problemas, ou o problema que ele tem no motor, ele vai ficar tanto para você resolver, ou então o que está com problema é o câmbio, isso. Então, é que nem eu chegar para você para vender um celular, para você falar assim, olha, esse celular está mais barato, porque eu não quero levar num lugar para consertar, é só o conector. Ele pagou o preço de mercado do veículo? Não, ele pagou o preço que vocês venderam. Então, vocês venderam. Abaixo porque ele não, sabia que tinha R$2.000. Ele falou aí, ele citou. Ele sabia que tinha o valor de R$2.000 para reparar, que foi o que o vendedor falou. Agora, aparece um vício depois no produto, é um vício oculto, é direito dele essa garantia. Inclusive, você falou de jurisprudência, né? O TJSP também tem decidido que, no caso de veículos de repasse, como é dito, que nem existe esse termo na lei, né? Mas ele tem direito à garantia quando entrou o veículo para a loja emitiu nota fiscal de entrada, acredito eu, porque emitiu uma nota fiscal de saída. Quem fez a venda para ele foi a loja. Se a loja ganhou ou não lucro em cima do veículo, é um problema da loja. Quando vendeu para ele, falaram, olha, é esse veículo, nesse estado, onde o motor tem um problema tal, que custa R$2.000 para arrumar. Ele falou assim, bom, então, vamos dizer assim, poxa, eu estou levando o carro R$2.500 a menos do que a tabela FIPE. Então, se eu, por acaso, gastar R$2.000 para arrumar, tá ok, eu aceito. Ele aceitou isso daí. O que fica ruim para ele é a partir do momento em que o veículo não custa mais R$2.000 para reparar. Custa R$10.000, R$11.000 para reparar. Entendeu? Aí, nesse caso, seria interessante e consensual da loja que se chegasse num acordo para vocês resolverem isso. Isso vai ser proposto, mas no momento oportuno. Eu não vou fazer isso aqui. Não adianta vocês me pressionar com televisão, com quem for, porque para mim isso aqui é rotineiro, né? Para a gente é rotineiro. Qual que é a diferença, de repente, de ter que levar, porque vocês estão buscando, inclusive, levar para a justiça comum, né? Querem tirar do juizado especial, estão pedindo perícia no veículo. Qual que é o objetivo de vocês em tirar da justiça comum, levar de repente para uma situação que possa demorar mais tempo, ganhar tempo para resolver o caso do cliente? De repente, se vocês perderem, fica mais caro a situação do que tentar um acordo. Olha, legal, aconteceu esse problema, erramos, vendemos o veículo, a gente não quis te enganar, tá? A loja não quis te enganar. Ela, de repente, esqueceu de te dar um relato e você assinar uma ciência de que tinha esse problema, um laudo cautelar, um laudo alguma coisa, que pudesse avaliar o veículo de fato, quais são os problemas reais dele, e então você sair daqui com exatamente como o veículo estava detalhado. Não foi isso. Então, o que a gente quer, de repente, tentar uma solução que não fique tão caro para a loja resolver, nem tão caro para ele, chegar no meio termo, entendeu? Mas aí não é vocês que têm que questionar a minha estratégia de trabalho ou a nossa atuação processual. Não compete a você querer chegar em mim e falar para mim, vamos fazer para mim não compete ao jornalismo me pressionar um acordo. Não, a gente não está pressionando. Se eu tiver que fazer acordo, vai ser feito nos autos. Eu não vou fazer acordo aqui conversando com vocês. O acordo vai ser feito nos autos, vai marcar uma audiência de conciliação, instrução e julgamento, e lá a gente vai decidir o que vai fazer. Agora, não vai adiantar vocês ficarem vindo aqui fazer o pampeiro que ele está fazendo, porque não. Eu acho que devia ter respeito com o consumidor. Se o senhor é advogado, devia ter um. Pelo visto, não prevalece o respeito aqui. Não prevalece o respeito nesse local. O senhor já falou que ele está falando pampeiro, o senhor falou que isso aqui está sendo um circo. Eu faltei com até agora, eu faltei com respeito. Eu faltei com respeito com o senhor até agora? Agora o senhor chamou o trabalho dessas pessoas de circo, de pampeiro, entendeu? Mas você tem que entender que ele é a parte mais fraca dessa relação. Olha só, ele está aqui, de repente ele veio sozinho, contra uma empresa, com advogado, entendeu? Ele se sente mal. Daniel, se você vai comprar um carro, você não tem o conhecimento técnico necessário para você adquirir um veículo. Eu sou leigo no assunto. Estou comprando um carro, acho que era 2008, né? 2006. Quantos mil quilômetros ele estava, o senhor lembra? 237. Com 237 mil quilômetros rodados. Já com uma informação de que existia uma avaria no motor do carro. Você vai comprar o carro sem saber? Depende. Sem o mecânico avaliar? Se eu vir numa loja, e a loja fala... Eu não fui em qualquer um na rua. Eu vim numa loja que tem um
bom conhecimento, uma loja bonita, uma loja que a gente passa em frente e vê que tem procedência, ou seja, não é de qualquer um na rua que a gente está comprando um veículo. Aí ele entra aqui, ele fala, bom, vou comprar, e o vendedor foi muito convincente e me disse, não, cara, fica tranquilo. Você só vai ter o que reparar uma situação no motor que explicou para ele no valor de R$2.000, entendeu? Não dá para tirar o carro agora, porque estava com muitos carros aqui, era um sábado. Então, ele ansioso para comprar o carro dele. A loja, infelizmente, falhou nesse sentido de não dar um documento dizendo quais eram todos os problemas que tinha o veículo. Tá? Isso é fato. E o TJ reconhece isso também, o TJSP, entendeu? Agora que eu peço para vocês, vamos tentar chegar num acordo que não precise ir mais adiante, tá? Vocês são proprietários da loja? Prazer, Daniel, tudo bem? Prazer, Chiara. Bem, a gente Daniel, né? Daniel, eu vou ser bem já breve para não tomar o tempo de vocês. Hoje nós não temos nenhuma solução de acordo. Vamos ter no Tribunal de Justiça. Dentro da loja não teremos nenhuma minuta de acordo, não vai existir. Tá. No Tribunal de Justiça, se eu não me engano, está na primeira vara civil, a gente vê com o Dr. José Cláudio, que é o juiz do caso, se eu não me engano, está na primeira, e aí a gente vê o que ele vai decidir. Se ele mandar pagar, a loja vai pagar. Se ele falar não é para pagar, a gente não vai pagar. Então nós vamos aguardar a decisão do juiz, do Tribunal de Justiça de São Paulo, eles dando o crivo, a gente resolve o problema. Por enquanto, já estou adiantando, pela loja, de forma extrajudicial, não teremos nenhum tipo de acordo. Tá. Então, só para ver se eu entendi. Se alguma pessoa resolver comprar um veículo aqui na FK, e ele comprar esse veículo e der algum tipo de problema, e ele procurar a loja não vai atendê-lo para resolver o problema dele. A loja vai utilizar um contrato que tem uma cláusula abusiva e justamente vai ter que obrigar o cliente a procurar um advogado ou procurar uma equipe de TV para ajudar ele, para poder resolver o caso dele, porque a loja não quer simplesmente ouvir a proposta que ele tem para fazer. Entendeu? Essa é a visão ou é diferente do que eu entendi? Sua visão está equivocada. Porque já fizemos, a gente tem diversos clientes, nós já cobrimos todas as garantias que foi solicitada, mas em casos específicos. O caso dele, ele tem ciência do que ele comprou. A gente tem provas que ele tem ciência do que ele comprou. O que ele comprou? Um veículo com mais de R$10.000 abaixo do valor de mercado. Da FIP? Não, do valor de mercado. Baseado em qual site? Baseado em vendas. Em vendas na internet. Se você vê os anúncios de carros aí, do mesmo ano, modelo, e a quilometragem até maior, você vai ver que o valor de mercado é maior. Eu encontrei mais baixo também. Mas aí pode... Como tem mais alto. Então vocês, na hora de usar o valor do mercado, utilizaram o mais alto, pelo que eu vi ali. A gente procurou também na OLX. Né? Mas, Daniel, mas aí você entende... Mas só para então. Então o que ele adquiriu aqui foi um veículo em que ele sabia que era abaixo do valor de mercado, do valor da tabela FIP. Ele sabia que existiam vícios, Que ele perguntou a respeito de quais são os vícios que poderia levar num local não permitido e que foi dito para ele que seria o valor de R$2.000 para fazer. Claro. Sou proprietário da loja, Sim. então eu quero dar minha posição. Sim. O carro estava exposto, qualquer carro que vocês estão vendo aqui dentro da loja. A nossa loja ela tem ética. Você quer comprar esse carro agora? Você pode pegar esse carro e levar onde você quiser, junto com qualquer vendedor aqui da loja. Mecânico, funileiro, eletricista, não, onde você quiser. Para mim não vai ter problema algum, porque eu confio no produto que eu estou vendendo. Quando eu estou vendendo ele no preço final para o cliente que quer comprar o carro com garantia dentro de uma loja de segurança. Tá? Agora o veículo estava aqui exposto para ele, estava nesse lugar que esse carro está, não tinha dificuldade nenhuma em sair. E se tivesse, para mim não tem problema, eu tiro. Tá? O veículo estava exposto para ele, ele poderia andar, podia levar no mecânico onde ele quisesse. A loja nunca negou isso e a loja nunca vai negar isso para nenhum cliente. Então entrou dentro da loja, eu quero fazer um test drive, ótimo. Você compra um carro sem testar? Eu jamais. Vou entrar dentro de um bem meu de quase R$30.000 sem testar? Não vou fazer isso. Tá? Então a gente deixou o carro exposto para ele podia fazer o que ele quiser. Tá? Ele não quis fazer nada. Eu tenho imagem de todas as câmeras salvas aqui. A gente já anexou no processo. Entendeu? Então, o carro estava aqui para ele. Ele foi lá, ele estudou o veículo, foi informado para ele o ar não funcionava, foi informado para ele que estava com vazamento de óleo no motor, porque ele viu, a gente mostrou para ele, tinha uma poça de óleo embaixo do carro, entendeu? E eu falei para ele, esse carro não tem margem nenhuma, ele entrou na troca de um outro veículo e eu vou repassar ele. Te interessa nesse preço que tá? Nesse preço? Não, me interessa. Temos áudios deles falando isso. Me interessa. Inclusive falando que ele... não se importava de tratar de má fé com a gente.
que ele usou essa frase? Por mais que a gente agiu de boa fé com ele, pra ele tudo bem agir de má fé com a gente. Ele falou da seguinte forma. Tem os áudios gravados, tem pronto. Só mais uma coisinha, a senhora Chiara, né? A senhora disse no boletim de ocorrência que ele andou com o carro. A senhora retira o que foi colocado no boletim de ocorrência? O carro estava aqui dentro da loja. O vendedor foi totalmente transparente com ele. Inclusive, a gente até recomenda a todos os clientes que compram carro com a gente. Pode andar no carro, pode levar aonde que quiser e pode ser feito o que quiser antes de realizar a compra. Ele alegou no processo que a loja não permitiu e que a loja falou o preço do conserto do carro. Que a gente coagiu, forçou ele a comprar um carro. Só vale dar uma ressalva antes de continuar? Quem veio comprar o veículo comigo foi aquele rapaz ali. Ele estava próximo. Ele presenciou tudo que foi falado, tudo que aconteceu, inclusive no dia de buscar o veículo, ele estava comigo. Então, a todo momento, ele estava comigo. Eu não vou falar mais. É só apenas tirar. Quer vir aqui ou não? É só apenas confirmar. O senhor sabe se no dia foi permitido com que ele pudesse levar o carro até o mecânico? Não deixaram ele dar a volta com o carro. Saiu da boca do Eduardo, que é o vendedor que estava me atendendo. Aqui, né? Levar o carro no mecânico, é isso? Não pode tirar porque estava toda cheia a loja. Queria atrapalhar, já estava na hora de ir embora. Nossa, jamais você não tem vergonha de mentir na frente do pessoal. Jamais. Ele não está faltando com educação. A senhora mentiu em boletim de ocorrência, o senhor em publicação do Facebook. Eu? Vocês dois mentiram. Tem todo o seu print lá. Vamos tentar, Perfeito. vamos tentar mostrar para os consumidores que podem comprar aqui na loja tranquilamente, que vão ser bem atendidos. Vamos tentar chegar num acordo que seja bom para as duas partes. É a mesma coisa que vocês vão fazer lá no processo. A gente entraria num acordo sem problema algum. Sim. Sem problema algum. O único problema que aconteceu foi que ele entrou com um processo contra a loja. Então, se ele entrou com um processo contra a loja, eu já tive meus gastos com o advogado, então agora, perante a justiça, o juiz vai determinar o melhor acordo. Entendeu? Porque, assim, tem o áudio dele perfeitamente falando. Eu estou dentro da lei, não me importo com a ética, não me importo com boa fé. Então pronto, vamos determinar o que o juiz vai. Se o juiz vai levar a lei ou ele vai levar a boa fé. Então, a gente vê muito isso aqui. Que vocês têm a testemunha, ele tem a testemunha que estava presente, né? Já começa por aí. Ele degriniu a imagem da empresa no Facebook, fez diversos posts com mais de 100 e poucos comentários. Foi apenas um post. Ele fez umas pessoas comentaram. Entendeu? Então tem muito comentário negativo. Eu acompanhei. Que vai entrar dentro da loja Botafogo, vai tacar pedra, que não vai entrar. Entendeu? Então tudo isso foi insinuado por ele. Então isso... Não, mas insinuado por ele não, ele apenas disse o que aconteceu com ele, se sentiu lesado, e se alguém comentou alguma coisa, de responsabilidade de quem comentou ali. Ele falou que ele ia jogar alguma pedra, ou mandou alguém jogar pedra aqui dentro? Se eu pego uma empresa sua e faço um comentário maldoso na internet, isso vai incentivar outras pessoas. Isso vai prejudicar a sua empresa. A sua empresa não teve... Mas não foi a intenção dele. Não foi a intenção dele. Não foi. Exatamente não foi. Não foi. A partir do momento que você postou num grupo público. Apenas Veja bem. para o pessoal ficar acordado do que realmente é como funciona. É totalmente diferente do que você está falando. Não tem como isso. Como assim liberdade de expressão extrapolada? Ir na internet e contar o que está acontecendo, entendeu? Ele teve um problema de consumidor e ele publicizou o problema dele. É normal, entendeu? Aí vocês poderiam rebater, pode emitir uma nota ou pode até utilizar desse espaço que vocês estão fazendo agora. Só que só um minutinho. O que aconteceu? A gente tem a testemunha dele aqui e vocês, claro, vão ter o vendedor que está presente. Como o doutor falou, vai chegar na hora lá, você vai ter o quê? Vai ter testemunha com testemunha, consumidor com fornecedor, só que vai ser olhado a lei. Vai falar assim, olha, o veículo, quando foi adquirido, saiu o estado que o veículo... Porque a lei fala que tem que ter todos os detalhes técnicos do veículo ali. Tá? E aí teve isso daí? Não teve. Então a garantia é sobre o veículo. Só que ele assumiu ainda, pela honestidade dele, poderia não ter assumido isso. Ele assumiu que ele sabia que teria um gasto de R$2.000 que o vendedor falou, olha, o reparo em tal local do motor não vai custar mais que R$2.000. Tanto que ele levou e fez esse reparo e custou em torno de R$2.000. Só que outros problemas que estavam ocultos ali surgiram no decorrer de uma semana de uso. Entendeu? Que de repente vocês não sabiam porque era um veículo de repasse. Mas é um risco que vocês assumiram de vender um veículo e o risco que ele assumiu de comprar. Mas nesse risco que ambas as partes têm, quando for julgar pela lei, porque os dois assumiram o risco, os dois têm testemunhas, o juiz vai falar o quê? Peraí, a lei diz isso, a lei diz que o fornecedor tem que ressarcir no prazo de 90 dias os vícios que surgiram nesses 90 dias, né? Ou no caso até de vício oculto, até além disso, quando começa a contar o prazo a partir do momento que aparece o vício oculto. O que a gente gostaria? Que ele ficasse com parte do prejuízo, pelo risco que ele... Isso eu estou trazendo para ver se ele aceita também, né? De repente o risco que ele assumiu, que parte desse risco fosse
pago por ele. E o risco que vocês assumiram em vender um carro sem ter tudo detalhado também possa ser assumido com vocês como uma empresa idônea que são. Entendeu? Vamos assumir o risco cada um a sua parte, sei lá, pega as notas fiscais, deu 10 mil reais de reparo. Ah, beleza, então você assume 5 mil e você assume 5 mil. Certo. Entendeu? Seria possível? O que deu de reparo no veículo? Foi feito. Além do câmbio que você já estava ciente. Sim. Foi feito o cabeçote completo e o radiador estava furado. Aconteceu? Misturou água e óleo. Mas estourou com o carro andando? Com o carro andando. E aí danificou o radiador e fez o cabeçote? Radiador e cabeçote. Aí depois foi um monte de peça na parte de baixo do veículo, coifa, hemocinética, umas partes de coisa. Eu não entendo. Eu só tenho as notas de suspensão. Não, a suspensão não. É outras partes mais ali para dentro do carro. Inclusive tem mais coisa para fazer. Mas ali eu não fiz. É o que tá me atrapalhando a andar com o veículo. De grave, que nem quando eu te liguei, eu quero te questionar. Eu não falei para você me dar 10 mil reais, como colocou no boletim de ocorrência, ou paga tudo. Eu falei, tem como você me fornecer uma ajuda? Eu assumi o risco dos 2 mil reais. Mas tem como você me fornecer uma ajuda? Eu não estava esperando isso, você não esperou isso, porque você comprou o veículo sem saber, acredito que não olhou, porque se você coloca como repasse, você não tem intenção nenhuma de ficar com o veículo. Tanto que eu te pedi isso, você me dá uma ajuda. E você falou, não, eu não posso. Eu não vou fazer, daí foi aí que começou toda essa discussão. Tá, vamos lá. A questão do cabeçote, que é o que você falou que impediu o veículo de rodar, certo? Quanto que foi gasto lá? Foi 4.459. Para fazer uma retífica completa do cabeçote com tudo que foi afetado ali na parte do motor. Tá, beleza. Se você quiser fazer alguma negociação, você acha viável? Tá. Desse gasto que impediu o veículo de rodar, eu poderia não pagar. Mas vamos lá. Metade desse conserto, você me traz as notas fiscais aqui, a gente vai sentar ali na loja. Metade do conserto do cabeçote, a gente acerta com você. O preço do cabeçote, quanto seria o preço do cabeçote? Não entendi, perdão. Qual que é o preço que deu no conserto do cabeçote? Foi em torno de 4.454, uma coisa assim, menos de 4,5. O que mais que teve de dano no veículo ali? Foi bastante coisa na parte de baixo do veículo, que foi 1.600 e alguma coisa na mecânica Trevo. Aí foi feito também o ar-condicionado, que foi R$720, e foi o câmbio, que foi 2.500, mas teve um desconto porque eu tive que pagar à vista, foi 2.200, salvo me engano. Que no caso é o que eu estava ciente que isso daí foi me informado. Eu assumi o risco dessa parte dos 2.000. Você aceita sentar com ele para vocês verem, dar uma olhada ali e ver no que vocês podem chegar, de repente, que possa ser bom para todo mundo. A gente vai aqui depois anunciar para todo mundo que a empresa, a gente já acredita que é uma empresa idônea e, como eu falei, ele assumiu uma parte do erro e vocês assumiram uma parte do erro na hora de vender esse veículo. Acho que é um aprendizado para ele, para a audiência que compra veículos, é um aprendizado para vocês que vendem veículos de repasse e para outras pessoas que vendem veículos de repasse da mesma maneira, entendeu? Às vezes alguns erros acontecem para isso e mostrar para a audiência que realmente é uma empresa idônea e colocar lá da mesma forma que foi resolvido o teu problema, entendeu? Exatamente. Mas de repente você sentar para conversar. Eu ainda deixo uma ressalva, eu aceito sim a gente sentar, conversar como homens, do jeito que foi na hora da compra, que tudo que eu estou falando eu não estou mentindo, a gente senta, a gente conversa, a gente negocia, não há problema algum. E vale reforçar, como falou que eu não sou honesto, não foi a primeira vez que eu vim ver veículo aqui. Eu vim outras 2 vezes, quase levei um outro veículo. Não levei porque o valor do financiamento não aprovou, que foi no caso o Pedro quem me atendeu, quando fui ver um Ford Ka. Então eu acreditei na loja novamente, Pedro me atendeu bem, me informou bem, falei ok, hoje não deu, eu vou tentar daqui 1 semana a gente ver o outro veículo que eu quero. Se entrar eu vou aceitar. Deu certo, entrou, cheguei, conversei, vim até a loja para poder ver, foi aí que eu fiz com o Vectra. Mas a questão é, em momento algum fui desonesto, ele foi desonesto, a questão que eu estou falando é, eu não vim aqui porque, estava aqui, era o único lugar, eu vou comprar. Não, não foi a primeira vez que eu vim na loja. Como a senhora Chiara também me ofendeu, eu não quis ofender, eu quis dizer, não foi a primeira vez que eu vim na loja. Já foram vindo outras 2 vezes, aliás, não foi nenhuma, foi 2. Eu vi um Ford Ka e eu queria ver um outro Corsa, salvo me engano. Bom, gostou da loja, então, gostou do atendimento que teve, por isso confiou. A gente tem as notas aí, vocês podem dar uma olhadinha ali? O que aconteceu no financiamento dele? No caso, foi financiado, como que é o nome do senhor que financiou para você? Edivan. No caso do nome do Edivan, não dava certo em nenhum dos outros carros, como ele citou, porque os outros carros estavam no valor certo, normal de comércio. Valor normal de comércio. O único motivo dele ter conseguido comprar um carro, no caso o Vectra, é porque o Vectra estava muito abaixo do valor. Sim. Onde aconteceu o quê? Que o banco entendeu que ele estava dando uma entrada. E é onde foi feita a liberação para ele. Então ele obteve essa vantagem de ter conseguido comprar o carro devido ao valor do carro estar muito abaixo. Entendeu? Eu entendo que sobre a lei que a gente está errado,
eu entendo sobre isso, mas a gente tem que ter palavra e a gente tem que ter ética, tá? Mas como eu tô também numa posição errada, eu me comprometo com ele, tá? Eu vou pagar metade do conserto do cabeçote, que é o que ele não estava ciente, e se ele tiver interesse nesse tipo de acordo, a gente fecha o acordo, não tem problema algum. Metade do conserto do cabeçote te atende? Eu ainda vou ficar num prejuízo diferente dos R$2.000, mas é melhor do que a gente prosseguir, a gente levar mais adiante. Eu tenho um gasto, ele tem um gasto maior. Se for da vontade dele, eu deixo ele escolher. Eu, por mim, tudo ok, a gente senta, a gente conversa. Vocês querem sentar ali e ver isso daí? A única coisa que, né, que se a gente chegar nesse acordo, se não for dessa forma pela justiça, a única coisa assim que eu peço é que ele faça a retirada de todas as postagens que ele fez, degradando a imagem da empresa. Porque inclusive na postagem que ele fez, ele alegou lá que não recebeu a nota fiscal do veículo. E é mentira isso, porque eu tenho a nota fiscal, ali eu posso apresentar para você. É que ela foi mentira um mês depois, né? Ele já tinha feito a postagem, mas tudo bem. Eu acho que tem problema de você retirar a postagem e a gente dizer só, agradecendo eles por ter resolvido o problema. Pode ser? É sobre esse ponto que eu queria chegar. Para mim, como a senhora Kiara falou que foram várias postagens, eu posso provar que são mentiras, foi apenas uma. Não sai, apenas. Mas nesse momento a gente de repente não precisa entrar nessa seara. Vamos tentar já resolver então. Sem problemas algum. Isso. A gente tem conversa. Tá? Acho que pode ser assim, dessa maneira então. Vocês podem, de repente, dar uma olhada, sentar ali, aproveitar o momento de agora, tranquilo, vocês sentam ali, se conversam ali. A gente tem na pasta ali as notas fiscais ali, vocês já olham e já se acerta e a gente grava aqui com o pessoal que foi resolvido, colocamos essa parte lá dentro, que foi resolvida a situação, inclusive a gente faz um corte dessa parte e coloca lá na página para mostrar que a empresa resolveu. Pode ser? Sim. Pode ser? Tranquilo? Vamos fazer isso então, tá? Deixa eu pegar ali, dá licença. Motorista de ônibus mesmo. Então o pessoal que precisar, de repente, pegar um voo em Campinas, em São Paulo, lá, precisar que leve lá, melhor aí do que pegar, às vezes um pessoal aí desconhecido do BlaBlaCar, essas coisas, né? Pega um motorista profissional para levar vocês para o aeroporto ou para outro lugar que deseje também, né? Vocês ouviram atrás um vídeo, um rapaz que ele pegou um Uber de São Paulo até a Bahia, cara. Até a Bahia. Você viu esse vídeo? Que loucura. Corajoso, né? Os dois, né? Os dois. A ressalta dessa profissão de motorista de ônibus ou motorista particular é exatamente isso, a oportunidade de conhecer todo o Brasil. Daniel. Não, você consegue vir aqui? Sim. Pode vir aqui, Matheus. Licença. Vocês, anota aqui no processo. Sim. 4.000, vamos fazer as coisas bem certinho para não dar mais problema. Ok. 4.435 foi a nota que você juntou. Essa nota aqui, que é de... Pessoal, então a gente está aqui com o Felipe e a Kiara, que são proprietários da FK Veículos. A gente veio aqui então intermediar a questão do Matheus, que comprou um carro usado aqui, um veículo de repasse, né? E aí teve alguns gastos com veículos e eles, de bom senso, acharam por bem dividir os custos desse reparo. Ambas as partes aqui aprenderam que é bom ter uma relação de tudo que tem de errado no veículo na hora de vender esse veículo usado. Da mesma maneira, quem compra tem que também pedir essa relação para evitar esse tipo de problema. Então, a gente chegou aqui numa solução. Parabéns a vocês, chegaram aqui muito educados, ouviram o consumidor, trouxeram uma resposta para a gente. O consumidor já falou, inclusive, que já tinha vindo aqui, tinha sido bem atendido aqui na loja, tanto que foi por isso que voltou para comprar esse carro aqui. Então, a gente mostra que foi um grande mal entendido dentre as partes aí, já resolvido, e que vocês podem confiar, então, no FK Veículos, é isso? Isso aí. A gente pede desculpa pelo transtorno, mas a gente é uma empresa com uma ética muito boa com todos os nossos clientes, tá? Então, peço para quem quiser conhecer melhor nosso serviço, que venha fazer uma visita, e é isso aí. Kiara, quer falar alguma coisa? Matheus? Eu quero deixar a ressalva, diante de tudo isso, conforme foi falado, um aprendizado para todos. Eu não vim aqui para comprar o carro porque eu queria comprar aqui, eu já tive outra experiência, conforme falei, eu vim até aqui a loja, já conheci, então por isso que eu voltei. Então agora, depois de todo esse mal entendido, conheci a índole do Felipe, se precisar eu voltarei aqui novamente. Olha que legal, cliente satisfeito, se precisar ele volta aqui
para trocar o veículo, adquirir um outro veículo. Aqui ele está apaixonado pelo Vectra ali, dificilmente vai deixar ele de mão. Hein? Então, pessoal, tudo certo aqui, a gente vai encerrando. Obrigado a todos. TV Alerta, a notícia na hora certa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Precisando, pode contar com a gente. Então, lá, Matheus, tudo resolvido. Você não obteve de volta todo o valor que você gastou na manutenção, mas seus 50% daquilo que vocês se entenderam ali, os dois assumiram o risco, como você falou, né? O risco, ambas as partes. Você comprou um carro sem ter um relato do que como ele estava e eles venderam o carro sem ter um relato. Vinícius, a gente viu que o advogado estava dificultando a situação. Ainda bem que chegou o proprietário do negócio, o pessoal da FKV, que os parabéns por ter resolvido. Então, tá feliz com a situação? Feliz, tô contente. Agradeço ao Felipe, a Kiara, por ter resolvido o problema. Foram prestativo aí. E é isso que eu tenho para dizer. Quero só agradecer mesmo. Principalmente a TV Alerta por terem auxiliado nesse problema, senão nem sei até onde a gente chegaria com todo esse problema aí. Legal, pessoal. Então, estamos resolvendo a situação. Vamos encerrando por aqui. Podem desligar as câmeras.